Os animais híbridos são fascinantes criações resultantes do cruzamento entre espécies diferentes, muitas vezes gerando seres únicos que possuem características de ambos os progenitores. Essa mistura genética pode ocorrer naturalmente, mas também pode ser realizada por intervenção humana, levando a uma ampla variedade de combinações e traços distintos. A existência desses híbridos desperta o interesse científico e levanta questões sobre a diversidade da vida e as possibilidades da interseção entre diferentes espécies. Neste vídeo, adentramos no fascinante mundo dos animais híbridos, onde a diversidade genética nos presenteia com seres singulares, cada um carregando um mosaico de características herdadas de seus ancestrais. Então prepare-se para descobrir a beleza, a singularidade e a incrível adaptabilidade dos animais que surgem a partir da mistura de diferentes espécies. Zubrons. Os zubrons são animais híbridos criados a partir do cruzamento entre um bovino, geralmente um gado doméstico, e um bisão europeu. Essa criação tem como objetivo reunir características desejáveis de ambas as espécies, como resistência a doenças, adaptabilidade a diferentes climas e uma maior capacidade de aproveitamento de pastagens. Os zubrons são semelhantes aos bisões em termos de aparência física. Os machos podem pesar até 1.200 kg e as fêmeas até 810 kg. Sua pelagem é espessa e resistente, adaptada para climas frios, o que os torna mais adequados para regiões com invernos rigorosos. Os zubrons foram criados na Polônia por Leopold Walicki em 1847, embora esse híbrido também possa ter surgido em uma época anterior. Após a Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914 e durou até 1918, vários cientistas consideraram esses híbridos como possíveis substitutos para o gado doméstico, e a partir de 1958, o trabalho com rebanhos de zubrons foi continuado pela Academia Polonesa de Ciências em vários laboratórios, principalmente em Białowieża e Młodzikowo. Durante os primeiros 16 anos de experimentos, nasceram um total de 71 animais, incluindo o primeiro zubron nascido de uma mãe zubron. A experiência continuou até o final da década de 1980, quando os resultados dos programas de melhoramento foram considerados insatisfatórios e o único rebanho sobrevivente consiste apenas em alguns animais, mantidos no Parque Nacional Białowieski, situado na fronteira entre a Bielorrússia e a Polônia. Jaguilião. O jaguilião é um animal híbrido incrível resultante do cruzamento entre um jaguar macho, também conhecido como onça-pintada e uma leoa. A existência desse felino não seria nem um pouco possível em outro lugar além do cativeiro, pois na natureza esses animais vivem em ecossistemas totalmente diferentes, pois as onças pintadas são animais nativos das Américas, enquanto os leões são encontrados principalmente na África e em algumas partes da Ásia. O corpo do jaguilião possui características de ambos os progenitores, estrutura musculosa e estampas de uma onça, com tamanho e cor de uma leoa. A cor do pelo pode variar, mais para um dourado, laranja ou até mesmo preto. Existem apenas 2 jaguiliões conhecidos no mundo, os irmãos Jazar e Tsunami nascidos em 2006 no Bear Creek Wildlife Sanctuary em Ontário no Canadá, após o cruzamento entre um jaguar e uma leoa criados juntos no mesmo espaço. Infelizmente, em 2022, Tsunami faleceu, e atualmente resta apenas um jaguilião no mundo. Coivolfs. Cada vez mais comuns em algumas áreas da América do Norte, especialmente no leste do Canadá e nos Estados Unidos, os coivolfs são animais híbridos resultantes do cruzamento entre coiotes e lobos, com possíveis contribuições genéticas de cães domesticados. Essa mistura genética tem gerado um animal adaptável, capaz de sobreviver em paisagens cada vez mais modificadas pela atividade humana. O comportamento dos coivolfs combina características tanto dos coiotes, quanto dos lobos, possuem habilidades de caça aprimoradas, resistência significativa, e sua adaptabilidade a ambientes urbanos e rurais é notável. Esses animais híbridos podem se alimentar de uma grande variedade de fontes, que inclui desde pequenos roedores, como castores, até animais maiores, como alces até mesmo frutas e vegetação em certos casos, o que contribui para sua expansão e sucesso em diversas regiões.
Fisicamente os coivolfos muitas vezes possuem uma aparência intermediária entre coiotes e lobos, com um comprimento que pode variar de cerca de 1 metro a 1,5 metros, da ponta do focinho até a ponta da cauda. A altura desses híbridos normalmente varia entre 50 a 65 centímetros no ombro e seu peso pode variar bastante, geralmente pesando entre 9 e 23 quilos. Mulas. As mulas são animais híbridos resultantes do cruzamento entre um jumento macho e uma égua, herdando características de ambos os pais, como a resistência e paciência dos jumentos, juntamente com a força das éguas. As mulas são conhecidas por sua versatilidade e são amplamente apreciadas por sua capacidade de trabalho, sendo usadas em diversos contextos, desde trabalhos agrícolas até competições esportivas, por serem animais muito resistentes, dóceis e com grande capacidade de equilíbrio, sendo capazes de atravessarem com agilidade trilhas estreitas, sinuosas, pedregosas, acidentadas e íngremes. Além disso, as mulas possuem audição apurada, grande sensibilidade em seus cascos e olfato e paladar mais rude, permitindo com que sejam menos seletivas quanto à alimentação. As mulas variam bastante em tamanho, pois este pode depender das características individuais dos progenitores, e em média uma mula pode pesar até 450 kg e sua altura varia geralmente entre 1,20 m a 1,60 m na cernelha, estando mais próximo do tamanho da égua, já que os jumentos são frequentemente menores do que a maioria das éguas. Uma das características notáveis das mulas é sua esterilidade na maioria dos casos, embora sejam animais saudáveis e fortes, a grande maioria é estéril, o que significa que não podem se reproduzir. A esterilidade das mulas é devido ao fato de que jumentos e cavalos têm um número diferente de cromossomos, enquanto os cavalos têm 64 cromossomos, os jumentos têm 62, e quando os cromossomos não se alinham corretamente na formação dos óvulos ou espermatozoides, as mulas resultantes são tipicamente estéreis. Gatos savana. Os gatos savana são uma raça felina originada do cruzamento entre gatos domésticos e um serval, um felino selvagem africano de tamanho médio, tornando-se basicamente um serval domesticado. Este híbrido resulta em um animal de aparência exótica, com pelagem distintiva e traços físicos que se assemelham ao serval, como as orelhas grandes e pontudas, pernas longas e manchas na pelagem. Esses gatos são conhecidos por sua personalidade ativa, curiosa e brincalhona, geralmente têm uma natureza afetuosa e sociável, mas também podem ser bastante enérgicos, demandando bastante estímulo físico e mental, são altamente inteligentes e podem ser treinados para realizar truques e aprender comandos. Além disso, tendem a ser mais sociáveis do que outras raças, gostando da companhia de humanos e de interações frequentes, gostam de brincar de buscar, não temem a água, gostam de andar na coleira e costumam seguir os donos pela casa inteira. Devido à herança do serval, os gatos savana muitas vezes mantêm uma alta capacidade de salto e agilidade, capazes de pular em 3 metros de altura diretamente do solo. Os gatos savana podem ser encontrados com um tamanho padrão que varia entre 50 e 60 centímetros de comprimento. O peso desses animais depende da linhagem, enquanto os gatos savana F5 podem pesar até 11 quilos, os gatos da linhagem F1 podem pesar até 25 quilos. Apesar do desenvolvimento da raça savana ter começado em meados de 1980, somente em 2000 o gato savana foi registrado na The International Cat Association, e o preço de um gato savana pode custar mais de R$50 mil. Ligres. Nascidos do improvável cruzamento entre um leão macho e uma tigresa, os ligres são um dos animais híbridos mais impressionantes e conhecidos do mundo. Esses híbridos herdam características tanto dos leões quanto dos tigres, podem apresentar listras suaves, semelhantes às dos tigres, misturadas com a cor dourada dos leões. Seu comportamento pode variar, combinando elementos de ambos os progenitores e fisicamente são animais gigantescos, sendo considerados os maiores felinos do mundo, capazes de atingir dimensões impressionantes, tanto em altura quanto em comprimento e peso, podendo em média, medir cerca de 1 metro de altura, mais de 3 metros de comprimento e pesar mais de 400 quilos. Devido à diferença no número de cromossomos entre leões e tigres, alguns ligres podem apresentar problemas de saúde ou esterilidade.
Os machos de ligre são estéreis, pois o número de cromossomos do tigre e do leão é par, mas diferentes, assim o ligre tem um número ímpar de cromossomos devido ao processo de meiose que ocorre na formação dos gametas femininos e masculinos, porém, as fêmeas de ligre são capazes de se acasalar com outro animal com características parecidas, como com um tigre ou com um leão puros. Os ligres dificilmente são ou serão encontrados na natureza, por causa de questões geográficas e comportamentais dos pais, que não costumam se cruzar na natureza, sendo vistos apenas em cativeiro onde são criados seletivamente, existindo apenas cerca de 20 ligres no mundo. O ligre Hércules, que vive em uma reserva na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, foi eleito o maior felino do mundo em 2014 pelo Guinness Book. Hércules pesa cerca de 418 quilos e mede mais de 3 metros de comprimento. Zebroides. Zebroide é um termo usado para descrever híbridos resultantes do cruzamento entre zebras e outras espécies equinas, como cavalos ou asnos, capazes de herdar características de ambas as espécies parentais. Fisicamente, os zebroides se assemelham aos seus progenitores não zebras, mas possuem as listras características das zebras. Geralmente as listras não cobrem o corpo todo e podem estar presentes nas patas ou em outras partes do corpo e pescoço. Além de suas aparências únicas e padrões de pelagem distintos, alguns zebroides podem herdar características comportamentais de ambas as espécies e tendem a ser mais temperamentais que os cavalos de puro sangue. Os zebroides são preferíveis para uso prático, como montaria, pois as zebras possuem um corpo diferente do corpo dos cavalos ou dos asnos. Esses híbridos são mais comuns em situações de cativeiro, como em zoológicos ou em propriedades particulares, são raros na natureza e a fertilidade desses híbridos pode variar, enquanto alguns são férteis e podem procriar, outros são estéreis.